Olha, vai ter festa em Olinda, livros contando histórias pra guardar na memória. A Fliporto que vem aportar em Olinda. A palavra é meu domínio sobre o mundo. Eu tive desde a infância várias vocações que me chamavam ardentemente. Uma das vocações era escrever. Não sei por que foi esta que eu segui. Talvez porque para as outras vocações eu precisaria de um longo aprendizado, enquanto que para escrever, o aprendizado é a própria vida, se vivendo em nós e ao redor de nós. Essa capacidade de me renovar toda à medida que o tempo passa é o que eu chamo de viver e escrever. Acho que o som da música é imprescindível para o ser humano e que o uso da palavra falada e escrita é como a música. Às vezes sou espessa, como Beethoven. Outras vezes sou Debussy, estranha e leve melodia, tudo acompanhado de uma respiração. A palavra é meu meio de comunicação, eu só poderia amá-la. Eu jogo com elas, como se lançam dados, acaso e fatalidade. A palavra é tão forte que atravessa a barreira do som. Cada palavra é uma ideia. Cada palavra materializa o espírito. Devemos modelar nossas palavras até se tornarem o mais fino invólucro de nossos pensamentos. Escrever sempre me foi difícil. Vocação é diferente de talento. Pode-se ter vocação e não ter talento. Isto é, pode-se ser chamado e não saber como ir. Às vezes tenho a impressão de que escrevo por simples curiosidade intensa. Minhas intuições se tornam mais claras ao esforço de transpô-las em palavras. É nesse sentido, pois, que escrever me é uma necessidade. O coração tem que estar puro para que a intuição venha. Não se brinca com a intuição. Não se brinca com escrever. A caça pode ferir mortalmente o caçador. Ah, eu amo a língua portuguesa. Ela não é fácil. Não é maleável. A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve. Eu gosto de manejá-la, como gosto de estar montada num cavalo e guiá-lo pelas rédeas, às vezes lentamente, às vezes a galope. Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao máximo em minhas mãos. Não, eu não tenho vergonha de dizer tão claramente que quero o máximo. E o máximo deve ser atingido e dito com a matemática perfeição da música e transposta para o profundo arrebatamento que sentimos. Aquele ponto em que a dor se mistura à profunda alegria e a alegria chega a ser dolorosa. Uma vez senti que o modo de chegar a isso em mim seria através da misericórdia. Não da misericórdia transformada em gentileza de alma, mas da profunda misericórdia transformada em ação. Mesmo que seja a ação das palavras.
não gosto de entrevistas. Parece que me mitificaram. Sou uma mulher simples, não tenho nada de sofisticação. Sou uma pessoa como outra qualquer. Um nome para o que sou? Importa muito pouco. Importa o que eu gostaria de ser. Não, eu não sou russa. Sou brasileira. Muitas pessoas pensam que eu falo desta maneira por causa de um sotaque russo. Mas é que eu tenho a língua presa. Há possibilidade de cortar. Mas meu médico disse que dói muito. Tem uma palavra que eu não posso falar. Senão todo mundo cai para trás. Aurora. Para mim só existe mesmo a magia. Os fenômenos naturais, sobretudo, é que são mágicos. Como a chuva que vem descarregar a minha energia elétrica, me acalmar. O inexplicável sol que aquece as minhas entranhas. Mágico é também termos inventado Deus. É por um milagre termos acertado. É que eu sou mística, eu não tenho religião porque eu não gosto de liturgia, de ritual, apesar de ser judia. Veja você, matemática para mim é uma coisa linda. E acho que Deus é matemático. Qual a minha vaidade? Eu vou lhe confessar minha vaidade. Não é literária, não. Eu não ligo. Aliás, eu não gosto de falar em literatura, nem badalação como escritora. Mas gosto que me achem bonita. Isso sim. Me faz um bem enorme. Tive muitos admiradores. Há homens que nem 10 anos me esqueceram. Há o poeta americano que ameaçou suicidar-se porque eu não correspondia. Eu penso muito nessas coisas. Qual a minha angústia? A angústia depende do angustiado. Pode ser não ter esperança na esperança, conformar-se sem se resignar, não se confessar a si próprio, não ser o que realmente se é e nunca se é. É sentir o desamparo de estar vivo. Pode ser não ter coragem de ter angústia, angústia faz parte. O que é vivo por ser vivo se contrai. A alegria também faz parte. O que é vivo por ser vivo se descontrai. Eu nunca sei de antemão o que eu vou escrever. Há escritores que só se põem a escrever quando tem o livro todo na cabeça. Eu não. Eu vou me seguindo, eu não sei no que vai dar. Depois eu vou descobrindo o que eu queria. Se eu ficar consciente do que penso, passo a não poder mais pensar. Quando eu digo pensar, eu quero dizer sonhar palavras. Meu pensamento tem que ser um sentir. Penso tão depressa que eu não sei o que penso. Penso por imagens que são mais rápidas que as palavras. Por que escrevo? Não sei por que escrevo. A gente escreve como quem ama. Ninguém sabe por que ama. A gente não sabe por que escreve. Escrever é um ato solitário. Solitário de um modo diferente de solidão. É um dos meus atos. Como falar, comer, andar. Escrever é um ato natural, assim como ter um filho é um ato natural. Mas dói. Eu disse uma vez que escrever é uma maldição. Mas uma maldição que salva. Escrever é tantas vezes
lembrar-se do que nunca existiu? Como conseguirei saber do que nem ao menos sei? Assim, como se me lembrasse. Nunca nasci, nunca vivi, mas me lembro. E a lembrança é em carne viva. Eu acho que quando não escrevo eu estou morta. É muito duro no período entre um trabalho e outro, eu me sinto perdida. Ao mesmo tempo é necessário para haver uma espécie de esvaziamento da cabeça, para poder nascer alguma outra ideia. Bem, eu morri. Vamos ver se eu renasço de novo. Por enquanto eu estou morta. Estou falando de meu túmulo. Porque ainda escrevo? Sua pergunta me insulta, apesar de você não querer me insultar. O que quer dizer com ela? Que chega de escrever bobagens? Ou significa que você acha que eu já tenha dado tudo o que tinha para dar? Por que escrevo? Eu pergunto a você, por que ainda bebe água? Vamos, responda, eu estou esperando. Mas me dê uma resposta que seja inspirativa. Já ouviu me dizerem para me agradar, você não precisa mais escrever, você já faz parte da literatura brasileira. Mas que inferno, eu lá quero fazer parte de alguma literatura do mundo. O futuro já é passado, não me interessa mais. Ou você pensa que eu escrevo para criar algum tipo de notoriedade? Por que tanta raiva? A raiva tem me salvo a vida. Sem ela, o que seria de mim? Como suportaria a manchete que saiu um dia no jornal, dizendo que 100 crianças no Brasil morrem diariamente de fome? A raiva é a minha revolta mais profunda de ser gente. Eu tenho raiva de sentir tanto amor. Há dias que vivo de raiva de viver, porque a raiva me envivece toda. Eu nunca me senti tão alerta. Já tentei reformar o mundo, mas quem sou eu, meu Deus, para mudar as coisas? A entrevista terminou. Com licença. Há 3 coisas para as quais eu nasci e para as quais eu dou a minha vida. Nasci para amar os outros, nasci para escrever e nasci para criar meus filhos. O amar os outros é tão vasto que inclui até perdão para mim mesma, com o que sobra. As 3 coisas são tão importantes que minha vida é curta para tanto. Amar os outros é a única salvação individual que conheço. Ninguém estará perdido. Se der amor, e às vezes receber amor em troca. Quanto aos meus filhos, o nascimento deles não foi casual. Eu quis ser mãe. Meus 2 filhos foram gerados voluntariamente e me orgulho deles. Eu me renovo neles, eu acompanho seus sofrimentos e angústias. Eu lhes dou o que é possível dar. Se eu não fosse mãe, seria sozinha no mundo. Sempre me restará amar. Escrever alguma coisa extremamente forte, mas que pode me trair e me abandonar. Posso um dia sentir que eu já escrevi o que é meu lote neste mundo e que eu devo aprender também a parar. Em escrever eu não tenho nenhuma garantia, ao passo que amar eu posso, até na hora de morrer. Amar não acaba. É como se o mundo estivesse à minha espera. E eu vou ao encontro do que me espera,
tempo corre. O tempo é curto. Preciso me apressar. Mas, ao mesmo tempo, viver como se esta minha vida fosse eterna. E depois? Morrer será o final de alguma coisa fulgurante. Morrer será um dos atos mais importantes da minha vida. Tenho medo de morrer. Não sei que nebulosas e vias lácteas me esperam. Assim como uma mulher que se guarda intacta para dar-se um dia ao amor, eu talvez queira morrer toda, inteira, para que Deus me tenha toda. Estou com muita saudade de Deus. Alivia minha alma. Faze com que eu sinta que tua mão está dada a mim. Faze com que eu sinta que a morte não existe, porque na verdade já estamos na eternidade. Faze com que eu sinta que amar é não morrer, que a entrega de si mesmo não significa a morte. Faze com que eu sinta uma alegria modesta e diária. Faze com que eu não te indague demais, pois a resposta seria tão misteriosa quanto a pergunta. Faze com que eu receba o mundo sem receio, pois para este mundo incompreensível fui criada, eu mesma também incompreensível. Então é que há uma conexão entre esse mistério do mundo e o mundo. Abençoa-me para que eu viva com alegria o pão que eu como, o sono que durmo. Faze com que eu tenha caridade por mim mesma, pois senão não poderei sentir que Deus me amou. Faze com que eu perca o pudor de desejar que na hora da minha morte haja uma mão humana para apertar a minha. Amém. Quero isso para você. Muito obrigada. Obrigada por esses aplausos, por essa energia, por esse carinho. Obrigada pela oportunidade de estar aqui homenageando Clarice. Ela merece todas as homenagens, porque ela conseguiu reunir palavras que nos transformam, palavras que nos tornam melhores, mais sensíveis, mais conscientes, mais amorosos. Muito obrigada, Fliporto, por essa oportunidade de estar aqui publicamente, agradecendo a Clarice por essa oportunidade deste encontro, por esta oportunidade maravilhosa de poder unir dois grandes amores da minha vida, o teatro e a literatura. Muito obrigada. Pessoal, boa noite. Estamos aqui agora, depois do espetáculo que assistimos, da nossa querida Patti Goulart, trazendo na sua interpretação Clarice Lispector ao vivo. Eu vi Clarice Lispector aqui. Que bom. Que bom, né? Que bom. E agora nós vamos ter a oportunidade
de debatermos com Beth Goulart sobre Clarice Lispector. Fiquem à vontade para fazer as perguntas que quiserem, porque nós estamos diante de uma pessoa que, além de ser a atriz que é, ela é uma mulher dedicada à literatura. Ela estudou profundamente Clarice Lispector, de tal forma que muita gente... Eu tive a oportunidade de almoçar hoje com a Beth Goulart. E eu me lembro de uma entrevista da Clarice e falei sobre o sotaque dela, se ela era tata ou não. Ela tem um problema de dicção. A língua presa. A língua presa. E a Clarice prendeu a língua de tal maneira que eu não sei o que eu ia perguntar mais aqui. Eu achei tão lindo, né? Então, gente, vamos começar aqui o debate. Parabenizando a todo mundo que participou dessa festa maravilhosa. Olinda está de parabéns. Né? O público pernambucano lhe deixou emocionadíssimo, não foi? Que bom. Que calor, né? Que bom, né? Que bom. E quarta-feira e quinta-feira você vai estar no Teatro de Santa Isabel. Exatamente, estaremos no Teatro Santa Isabel, abrindo o Festival de Teatro de Recife. Aí será um prazer mostrar o espetáculo inteiro para vocês. As perguntas para Beth Goulart, com vocês. Pois não, estou à disposição. Georgia Alves. Como e quando teve início seu encontro com Clarice? O que achou do livro Água Viva? Bom, eu conheci Clarice na minha adolescência. Eu tinha por volta de uns 13 anos de idade e li Perto do Coração Selvagem, de Clarice. Fui totalmente fisgada pelas suas palavras, pela sua maneira de escrever, pelo processo de interiorização que ela propõe na sua literatura. Eu fiquei tão encantada que eu estava vivendo a adolescência, que é um período que a gente fica muito introspectivo, e eu tive aquela sensação de que só ela me entendia. Ela me entende. E eu acho que Clarice consegue isso com alguns de seus leitores. Ela consegue criar uma relação de cumplicidade com seus leitores, e com alguns deles, como foi o meu caso, seguiu por toda a vida. A partir de então, comecei a ler um livro atrás do outro, e sempre a admiração sendo aumentada por cada livro que eu lia. Eu descobria uma capacidade maior de entendimento da alma humana e dessa revelação das diversas dimensões da existência através desses personagens tão simples. Ela escolhe personagens simples, do cotidiano, uma dona de casa, um professor de matemática, não é? Um cachorro. E através dessa simplicidade, ela vai mostrando as diversas dimensões da existência. Eu acho isso fascinante, eu sou apaixonada por ela. E o livro Água Viva, que ela me disse, logo depois, é um livro lindíssimo, é um livro que fala muito sobre o processo de criar, né? E eu acho que a Clarice, ela acaba colocando em quase todos os seus livros essa visão. Ela acaba escrevendo sobre o próprio ato de escrever, sobre a própria escrita, sobre a função de todos os artistas de perceber a realidade sobre uma ótica muito especial, muito particular, que ela divide conosco. Então, eu acho que todas as obras da Clarice, das mais simples às mais complicadas, elas nos levam a esse estado de autoconhecimento que eu acho fundamental e acho especialíssimo na obra dela. Beth, tem aqui duas perguntas que eu acho que tem a ver. Seguinte, Simone Gama pergunta: quanto tempo de laboratório para você conseguir essa dicção perfeita? E a Geise pergunta: Beth, você reconhece algo de semelhante entre você e Clarice? Muitas coisas. Vou começar por esta última pergunta, depois eu chego na primeira. Na verdade, acho que todo o processo de admiração com a Clarice nasceu por um processo inicial de identificação. Quando eu li Perto do Coração Selvagem, eu me vi na Joana. E todo esse processo criativo, essa inquietação de quem gosta de criar, é muito presente na obra dela. E isso foi o primeiro laço de comunicação, digamos assim, de identificação que eu senti com Clarice. Foi primeiro com esse processo criativo. Depois,
a maternidade, que é uma coisa tão forte na vida da Clarice, na minha também. Depois, esse processo de ser outros. Nós, atores, vivemos um pouco, eu acredito que um processo similar ao autor, porque nós temos que ser outras pessoas, sem deixar de sermos nós. Então, este processo é um processo muito delicado de composição de personagem, que, dependendo do autor, e no caso da Clarice, se torna um olhar sobre a humanidade, e sem se sair de si mesmo, né? Na verdade, às vezes a gente tem que ir para dentro da gente mesmo para encontrar aquele personagem, para encontrar pontos em comum entre aquele personagem, pontos de identificação, pontos de entendimento. Mesmo quando a gente tem que viver, às vezes, personagens difíceis, às vezes você tem que ver um assassino que é totalmente diferente de você, mas alguma coisa nele se assemelha em você na humanidade. Ele também foi filho, talvez ele seja pai, talvez ele tenha vivido alguma história de amor na sua vida. E são esses fragmentos da vida, da humanidade, que são nosso elemento, nossa matéria-prima de trabalho. Então, nesse sentido, a minha identificação com Clarice é muito profunda. E talvez por isso eu tenha sido tão pessoal neste trabalho, tenha acabado fazendo a dramaturgia do trabalho, a direção do trabalho, porque eu entrei num processo tão profundo de identificação com a Clarice, que eu acabei sendo tão pessoal quanto ela neste trabalho. Depois, falando sobre... Qual é a primeira pergunta mesmo? Eu respondi a segunda, que foi da minha identificação. Essa dicção perfeita. Ah, dicção. Trabalho de pesquisa. Foram 2 anos de pesquisa para a realização deste trabalho. Nesses 2 anos, eu virei uma esponja. Então, eu vi tudo que eu podia da Clarice, ouvi tudo que eu podia da Clarice, li bibliografias maravilhosas da Teresa Monteiro, inclusive, eu sou uma pergunta, li teses sobre Clarice, ouvi muito a entrevista dela no Museu Imagem do Som, que é uma entrevista maravilhosa, que a gente pode sentir muito a energia da Clarice. Trabalhei muito em cima da entrevista da TV Cultura, que foi a última entrevista que ela deu, e que a gente, talvez seja a única entrevista que a gente pode ver a Clarice. Então, todos esses elementos foram importantes na composição do personagem. Mas, mais do que tudo, mais do que a maquiagem, mais do que os elementos externos para compor um personagem, a gente tenta chegar perto da alma do personagem, para que esse personagem realmente exista no palco, para que ele não seja só uma caricatura, só um modelo, só uma forma, mas que a gente possa chegar um pouco perto da essência desse personagem. E, nesse sentido, eu acho que esse trabalho, eu costumo dizer que eu me revelo tanto no trabalho quanto a própria Clarice, porque eu tive que ir em busca das minhas angústias, da minha solidão, do meu processo criativo, para poder representá-la, para poder chegar até ela. Isso foi uma coisa muito bonita que o Amir Haddad me falou no processo, ele que me alertou para isso, falando assim, você ainda não percebeu que o espetáculo não é só um depoimento da Clarice, é um depoimento seu também. Você não precisa ficar falando da dor dela, da solidão dela ou da angústia dela. Fale das suas. Quanto mais você estiver ali, neste encontro com ela, mais perto você chega dela. E aí eu descobri que isso acontecia na própria obra da Clarice. Ela tanto se revela naquilo que escreve, que ela acaba nos revelando. Talvez esteja aí a magia da obra da Clarice, e talvez, de alguma forma, eu tenha vivenciado esse processo e tenha tido esse resultado tão positivo de conseguir trazê-la em cena. Olha, a Jaqueline, quando vai levar o monólogo à Fortaleza? E... Espero que logo. Tem um aqui também, eu acho que já está respondido, que é Camila Emerenciano. Beth, gostaria de saber se o espetáculo Simplesmente Eu, Clarice Lispector, vem para Recife. Vem, sim, já está aqui, vai, quarta e quinta-feira estaremos aqui no Teatro Santa Isabel. Vá lá, será um prazer. José Arnaldo Guimarães. Beth, quais as influências de Olinda e o Recife na vida de Clarice? São muito profundas. Clarice foi criada em Recife. Clarice nasceu na Ucrânia, veio para cá bebezinho, chegou com 2 meses de idade, chegou em Maceió e chegou depois em Recife, novinha, 4 anos de idade, não é isso?
1 ano de idade para Recife? 2 anos? 3 anos, pois é, ela aprendeu a falar melhor aqui em Recife, ela aprendeu a escrever aqui em Recife, toda a sua infância foi aqui em Recife, então ela tem momentos muito fortes aqui com Recife. E Olinda era um período quando ela vinha tomar banho de mar aqui em Olinda com o pai dela, ele adorava trazê-las de madrugada, para tomar um primeiro banho de mar e ver amanhecer o dia aqui em Olinda. Então, alguns contos da Clarice, ela nos revela, nos conta como era essa experiência do banho de mar em Olinda e como essa memória, essa lembrança foi tão presente durante toda a sua vida e esteve tão presente na sua obra também, de formas diretas ou indiretas. Luísa Gibson. Beth, como foi interpretar a Clarice numa peça? Aí eu vou aproveitar com outras perguntas mais ou menos. Beth, você se preparou 2 anos para a realização dessa peça. Diante disso, qual a característica mais marcante de Clarice, na sua opinião? E como nasceu a ideia de construir um monólogo? Nossa, são várias perguntas. Se eu me perder, perder, você me ajuda. Deixa comigo. Como nasceu a ideia de construir um monólogo? Como nasceu a ideia do monólogo? Bom, na verdade, eu sempre alimentei a vontade de fazer alguma coisa sobre a obra da Clarice, por essa admiração que eu tenho por ela. Eu não sabia exatamente o que seria, se seria um personagem, um livro, se seria sobre ela. Eu não tinha clareza sobre o que seria. Mas alguma coisa eu sabia que eu iria fazer, em algum determinado momento. E aí a vida foi passando. Num determinado momento, eu li um livro chamado Cartas Perto do Coração, que é a troca de correspondências da Clarice Lispector com Fernando Sabino. Quando eu li esse livro, eu falei, nossa, que interessante, isso dá uma peça de teatro tão bacana, 2 autores tão diferentes e tão amigos, com uma cumplicidade tão bonita com a literatura, e que bacana esses 2 personagens. Ali eu comecei a enxergar a Clarice como personagem. Falei, que bacana, puxa, eu queria fazer esse trabalho. Cheguei a pedir autorização para fazer, cheguei a fazer, inclusive, uma adaptação para o teatro, mas, no meio do processo, a família do Fernando Sabino não quis vê-lo em cena. Não reagiu à ideia. Não quero que meu pai esteja em cena. Aí eu fiquei assim, nossa, então, não dava mais para eu voltar atrás, no mergulho que eu já estava fazendo com Clarice. Eu já estava pesquisando Clarice, eu já estava imbuída da energia da Clarice, eu já estava totalmente apaixonada pelo trabalho, pela possibilidade de trazê-la ao palco, de alguma forma personificá-la aqui, nesse espaço sagrado. E aí eu falei, bom, eu tenho 2 alternativas, ou eu desisto e fico extremamente frustrada, ou eu pego tudo isso e vou mais fundo ainda, e agora então eu vou fazer realmente o meu encontro com Clarice. Assim nasceu o monólogo. E você se preparou 2 anos para... Foram 2 anos, isso. Aí ela pergunta, qual a característica mais marcante, na sua opinião, de Clarice Lispector? É a Tamires Dantas. Olha, eu vou colocar uma característica que eu acredito bastante marcante na obra de Clarice, e talvez nela própria, a transcendência. Eu acho que a Clarice, de certa forma, encarna a transcendência. Desde a sua fiel admiração aos números, ao lado místico da vida, ao oculto, ao mistério, né? Até a sua própria obra que fala sobre isso. Eu acho que a Clarice era uma autora que, de certa maneira, se misturava com a sua própria obra. Ela era também uma obra em vida, não é? Então, eu diria a transcendência como uma palavra que me vem muito forte quando eu penso. Eu realmente acredito que o teatro é uma fonte transformadora de consciências. E quando a gente sabe escolher as palavras certas para essa transformação, ela é real, ela realmente acontece. Então, eu me sinto cumpridora de uma missão que, de alguma forma, veio parar na minha mão. Me perguntaram uma vez se eu tinha escolhido ou se eu tinha sido escolhida para fazer esse trabalho. Eu disse que as 2 coisas, porque, num determinado momento, eu escolhi, sim, a Clarice. Eu elegi a Clarice como uma autora que me interessa, como uma autora que eu admiro, como uma autora que eu acho que está sempre tendo alguma coisa a nos dizer. Mas eu acho que eu fui escolhida a partir do momento em que as transformações
de todo o projeto, das coisas foram acontecendo para que eu vivenciasse essa experiência e pudesse, de alguma maneira, ser instrumento desse momento de encontro das pessoas com a presença de Clarice. Isso é uma coisa muito forte e que eu só posso agradecer. Beth, muita pergunta sobre espiritualidade nessa relação. Aqui nós temos o Pedro Alencar. Sei que a fé no espiritual é importante para você, até no âmbito familiar. Sim. Você encontrou algum elemento espiritual para ajudar na composição do personagem Clarice? E o Miguel pergunta a você. Você terminou o ato com uma oração. Como era a espiritualidade de Clarice? Então, espiritualidade... Olha, Clarice costumava dizer que todo o trabalho dela vinha através da intuição. Né? Da intuição é quando nos coloca em contato com uma outra dimensão de existência. Eu também sou muito intuitiva, eu também escuto muito as minhas vozes interiores, digamos assim. E acho que esse trabalho foi muito intuitivo. Eu só simplesmente deixei as coisas acontecerem e fui recebendo, aceitando as vozes que vinham dentro de mim, né? Aceitando também a minha própria espiritualidade. Porque às vezes a gente acha que espírito é uma coisa fora da gente, né? E é dentro da gente. Eu acho que a Clarice entendia esse tipo de espiritualidade. Tanto que ela foi até no congresso de bruxaria, ela se considerava mística, se chamava de mística, inclusive, muito nesse lugar da transcendência que eu já falei anteriormente. E eu sou de uma família espírita, então, sim, eu tenho toda uma tradição em lidar com outras dimensões de existência. De alguma forma, a oração final no espetáculo... No espetáculo eu falo um pouquinho sobre morte, quer dizer, ela fala através da morte, e essa oração final, que é uma oração que faz parte do livro Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres, no livro ela acontece como uma tentativa de orar. Ela precisa aprender a rezar, ela não sabe como é. E aí ela tenta através desta oração. Eu acho que ela conseguiu muito bem. No espetáculo, como eu coloco num outro lugar, parece que funciona um pouco com o entendimento da morte, o entendimento de uma outra dimensão de existência. Então, de certa maneira, eu me emprestei um pouquinho essas palavras de Clarice, essa oração de Clarice, para falar um pouquinho dessa crença que eu tenho de que a vida não acaba aqui e agora, não. A gente continua. Olha, Célia Guimarães pergunta o seguinte: Clarice e Cecília Meirelles, quais as convergências? E o Philippe Garden, há alguma influência da corrente existencialista sartriniana ou Simone de Beauvoir na obra de Clarice? Bom, vou começar com a Clarice, com a Cecília Meirelles. Acho que são duas mulheres maravilhosas, dois espíritos inspiradíssimos, duas belíssimas escritoras. Cecília Meirelles com uma verve poética invejável. Eu acho que talvez ela tenha conseguido na poesia fazer o que Clarice conseguiu em toda a sua obra. De alguma forma falam sobre essa beleza da existência, do feminino, da delicadeza dos gestos, das atitudes dos seres humanos, e de como, através da palavra, da gentileza, da amorosidade, se consegue uma transformação real do mundo, né? Ou do ser em especial. Com relação, eu acho que tem a ver com essa minha análise sobre as duas. Com relação a essa visão sartriana, a Clarice tem uma forma pensamento que eu acho que se aproxima muito de uma maneira filosófica de olhar a vida. Então, nesse ponto, eu acho que a análise de Sartre e Simone de Beauvoir, eu acho que eles são um pouquinho mais secos do que a Clarice. A Clarice é um pouquinho mais afetiva, eles são mais racionais. Eu acho que a Clarice busca a sensorialidade da razão. E eu acho que o Sartre e Simone, ficam um pouco mais no lado analítico da razão. Eu acho que são
de alguma forma, é uma maneira diferente de analisar pontos de vista que não são divergentes, mas são diferentes na sua forma. A Valéria pergunta, a obra de Clarice parece apontar para um processo alquímico de transmutação da alma, de busca pela transcendência. Mas esse é também um processo agônico. É preciso morrer para renascer. Nessa perspectiva, há algo de dolorido na sua vivência clariciana? O que foi mais difícil no processo de transfiguração que te permitiu ser Clarice Lispector? Bom, eu acho que a gente vive pequenas mortes a todo instante, né? Tem até me lembrei agora da petit mort, por exemplo. Em francês, um gozo é chamado de pequena morte. Na verdade, às vezes são momentos em que você quase sai de si, sai da sua realidade, sai do seu corpo, sai daquilo. Uma vivência de epifania, por exemplo, pode ser considerada uma pequena morte, né? A gente morre e renasce de várias maneiras durante a nossa vida, às vezes até durante o próprio dia. Então, o processo de morte e renascimento, ele às vezes envolve dor, sim, mas talvez seja aquela dor do parto, aquela dor necessária para que se chegue a algum lugar. No meu processo particular, em criação deste trabalho, todos nós, em fase de ensaio, quando estamos ainda naquele momento que não sabemos exatamente o que será, nós passamos por uma fase difícil e dolorosa, que é a fase do desconhecido. Nós entramos num túnel escuro e não sabemos o que será. E é necessário que se entre nesse túnel escuro para que você justamente abra mão daquilo que você já conhece, daquilo que de alguma forma, te segura, mas também te prende. A gente, às vezes, tem que abrir mão daquilo que a gente conhece para chegar a algum lugar novo. Então, esta fase de transição em que você não tem mais o que você já conhecia, mas você ainda não sabe o que será lá na frente, é um processo doloroso e que se assemelha um pouco a um processo de parto. Você concebe, você gesta, você se inspira, você sente, você precisa encontrar a beleza e a profundidade do amor. São dois personagens que escolhem se preparar para viver um encontro amoroso. E nessa escolha, nessa descoberta do amor, ela faz uma declaração belíssima sobre o processo da vida, sobre o processo de amar, sobre a descoberta da beleza da vida, que ela só poderia amar alguém se ela também aprendesse a se amar. Eu acho que é um livro lindo e eu tenho um carinho enorme por ele. Professor Thales Galhardo, sobre o trabalho de Clarice, Caridades Odiosas, ela mostra sua inquietação sobre a diferença social, isso é a pobreza. Gostaria de saber mais desse sentimento de Clarice. Esse sentimento é presente em vários escritos de Clarice. Tem um conto, A Bela e a Fera, por exemplo, que é uma mulher rica, que de repente fútil, de repente encontra um mendigo que vai pedir um dinheiro para ela, e aquele encontro do mendigo com a ferida aberta é uma epifania também não agradável ao personagem, mas faz com que ela enxergue a sua própria pobreza de alma, né? Ela utiliza muito essas simbologias para falar do que acontece dentro de nós. De alguma forma, no espetáculo, eu tentei trazer o prazer da leitura, que é um prazer individual, para uma experiência coletiva. É como se juntos, neste momento, pudéssemos ter o prazer de entrar em contato com a literatura de Clarice e pudéssemos, de alguma forma, dividir essa sensação com quem está do nosso lado. Isso é muito gostoso. E, às vezes, a gente lendo não consegue dividir com alguém, né? No teatro, a gente pode. Pessoal, a gente está chegando quase ao final da nossa conversa aqui com a nossa querida Beth Goulart. 9h30 nós vamos encerrar a conversa, né? Okay. E eu queria aproveitar para a Luísa Monteiro e o Ive Rodrigues. A Luísa diz o seguinte: Clarice disse, eu sou um mistério para mim. Portanto, você poderia falar sobre uma das fortalezas inesgotáveis no processo de escrita da Clarice? E a segunda pergunta é: Beth, Fernando Pessoa disse que o poeta é um fingidor. Então, diante dessa avassaladora identidade de uma escritora tão sentimental como foi Clarissa,
Posso dizer também que ela era uma fingida? Ela dizia que a arte é a verdade, que a arte é a verdade inventada, né? É uma verdade inventada. O vazio, a arte é o vazio que a gente entendeu. Eu vou meio que juntar uma coisa na outra, porque eu acho que as duas perguntas elas têm ligação entre si. Eu acho que o prazer que a Clarice tem de falar do mistério é justamente de tentar atingir alguma coisa que, na verdade, é muito difícil de se colocar em palavras. Ela queria falar do entre. Ela queria ir atrás do pensamento. Ela é o outro do outro do outro. Então, de alguma forma, ela quer atingir o inatingível. Ela quer chegar perto de alguma coisa que nos leve à sensação, que nos leve ao sentir mais do que ao analisar. Então, eu acho que toda a obra dela é um convite à nossa sensibilidade. O mistério, muitas vezes, ele existe aonde para a sua razão. Quando você não consegue mais explicar nada, aí vem o mistério. Você é obrigado a acreditar. Você é obrigado a crer que, além daquilo que você conhece, ainda existe alguma coisa, né? Então, esse mistério, a beleza do mistério, também está na esperança, também está na fé, também está em alguns sentimentos humanos que precisam da nossa crença para eles existirem e para serem potentes. Eu acho que ela confiava nessa capacidade realmente transformadora do ser humano e que suas palavras iriam, de alguma forma, nos levar a este lugar. Eu não sei se ela tinha total consciência disso, porque o artista, quando faz, é como ela falou assim, eu não faço pensando nisso, eu tenho necessidade de fazer. Isso tudo está tão dentro de mim que, de alguma forma, eu tenho que dividir com as pessoas estas sensações, essas descobertas internas que eu faço comigo mesma, com os meus personagens. E ao mesmo tempo em que ela faz isso com seus personagens e com sua escrita, nós, ao lê-la, ao ter contato com essa escrita, fazemos dentro de nós. A Daisy Justus, que é uma psicanalista especialista na obra de Clarice, ela costuma dizer que a Clarice é uma obra de trabalho. Que ela diz que ninguém lê Clarice impunemente. Porque ao entrar em contato com essa literatura, de alguma forma, aquilo vai mexer em você. Aquilo vai fazer com que você... Às vezes tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que se sentem terrivelmente incomodadas pela literatura da Clarice, mas ninguém fica impune a essa literatura, porque ela vai por meandros, por lugares muito especiais, às vezes escondidos, guardados, lugares que às vezes a gente não quer olhar muito para não doer, ou porque a gente acha que é tão sublime que não sabe se vai aguentar de tanta beleza. Ela vai nesses extremos, ela nos leva a esse tipo de experiência, e isso tem a ver muito com o mistério. Segundo a produção aqui da... A história do Fingidor, por exemplo, o Fernando Pessoa é um outro autor que eu também sou profundamente apaixonada. Eu acho que eles têm uma ligação, sim, de alguma forma maluca, mas eu, de alguma forma, enxergo a potência da palavra deles. Eu acho que são dois autores que têm potência na palavra. Isso não é qualquer autor que tem. Os dois, de cada um da sua forma, cada um da sua maneira, tem essa divisão. Eles são outros, eles são vários e são eles mesmos sempre. A Tatiane pergunta, você utiliza só texto da Clarice ou também costura o texto com ficção? Não, eu fiz uma fixa... Como é que eu vou dizer? Eu recriei, de certa maneira, a obra da Clarice, porque todas as palavras no espetáculo são da Clarice. A única mudança que eu fiz, por exemplo, na hora da Ana, do Jardim Botânico, o conto, ele é todo narrado em terceira pessoa. Então, o que eu fiz? Eu faço a Clarice, começa a escrever e começa a narrar isso. No meio, vai para a voz gravada, essa narração, e ela vai se transformar na Ana. Quando ela vira Ana, passa para a primeira pessoa. Aí ela está vivendo naquele momento aquela experiência. Então ela pode dividir com o público aquela experiência da epifania junto com as pessoas. Isso eu acho que muda um pouquinho, de certa forma, a obra da Clarice, mas não trai a obra da Clarice. Isso está dentro da obra da Clarice. Então eu fiz pequenas adaptações e talvez
deslocamentos dessas palavras que podem dar algum outro sentido, sim, como no caso do entendimento da morte, né? Ela escreveu no objetivo de ser um exercício de oração. E no espetáculo ele funciona como um entendimento da existência, da transcendência, na verdade. Então, foi esse tipo de interação. A poesia de Clarice era uma poesia, ela se considerava nordestina, não é isso? Ela não se considerava... Não, inclusive o sotaque de Clarice, o sotaque de Clarice é nordestina, daqui, sim. Eu queria que você falasse sobre isso, porque aqui o Sandro Antônio, ele diz o seguinte: existe uma emoção, porque a letra está aqui, por estar ela nas origens de Clarice, essa emoção forte está nas origens dela ser judia, a literatura dela, acho que ele quer dizer isso. Ser judia ou de ser daqui? Mas ele pergunta isso, se as origens de Clarice, judaicas, é que levaram a fazer essa poesia. Eu acho que toda origem de qualquer pessoa, de qualquer autor, vai influenciar. Não tem como você fugir da sua raiz. A raiz está dentro de nós. De alguma forma, nós somos a nossa raiz também, né? Então, somos a semente que germina, mas a nossa raiz está presente em nós, não tem como fugir isso. E eu acho que ela não fugia, ao contrário, ela assumia, assim. Ela tinha muito orgulho disso. Eu não vejo... Como tinha muito orgulho, assim, daqui, ela falava muito assim, não, eu sou nordestina, meu sotaque é nordestino. Às vezes as pessoas falavam assim, parece um sotaque francês, mas não, meu sotaque é nordestino. Assim, ela gostava de ir no Rio de Janeiro, já morando no Rio, ela ia na Feira de São Cristóvão. Às vezes eu sentia saudade da comida da minha terra, porque eu sou nordestina. Ela sempre falava isso. Então, era uma coisa muito presente, acho que com orgulho. O cara fez uma pergunta aqui: o que você fez ou faz para se cuidar? Porque você continua linda, continua em forma. Muito obrigada. Muito obrigada. Fico feliz de receber um elogio público desse jeito. Eu não como carne há 20 anos. Nada, eu levo uma vida saudável. Não, aqui não tem. Para perto, mas é que você vai ler, só você. Que a pessoa pediu, né? Não colocou o nome, então eu não vou ler. Eu estou louco para entender a letra desse bilhete aqui, não consegui. Essa não é letra de médico, tem algum médico aí que se chama... Pensa você, por favor. Não consegue, não? Sem óculos. É Vitor Nascimento. Agora, o primeiro nome, eu não sei, o personagem... Eu estou sem óculos, meu amor. Um monte de bichinho ali. Eita, como é ruim, né? A gente não sabe ler, né? É crime não saber ler. É verdade. Vê se ela consegue ler. Vê se você consegue ler aqui. Olha, quarta-feira, quinta-feira, a partir das 9 horas, no Teatro de Santa Isabel, Beto Goulart estará se apresentando. Simplesmente eu, Clarice Lispector. Mais ou menos uma hora de espetáculo. Consegue? Também não conseguiu? Vitor, tu estás aí, Vitor? Está aí, Vitor? Nascimento. Tem um nome na frente de Vitor Nascimento. Está aí? Ô, Vitinho, tá diz ali. aí. Leva um microfone para ele. Tem algum microfone aí? Tem um microfone aí para Vitor? Oi, Beth. Eu, assim, já li alguns livros da Clarice Lispector e o que mais me encanta de toda a sua obra é A Hora da Estrela, em que ela traz Macabea, né? E, assim, a sua peça, você bota 4 personagens nela para poder trabalhar a própria Clarice. E não tem Macabea. Eu queria saber, não por uma crítica, mas como uma curiosidade, por que você não colocou? Bom, A Hora da Estrela é uma obra de Clarice que foi muito bem retratada no cinema e eu acho lindo o filme. Eu queria, na verdade, pegar alguns personagens que não foram tão visitados por outras pessoas. E eu escolhi alguns personagens que, de alguma forma, representassem fases da vida da Clarice. Então, eu escolhi... Claro, não daria para fazer um espetáculo com toda a obra da Clarice, seria interminável o espetáculo. Mas eu concentrei nessas 4 mulheres
justamente por causa disso. Então, eu escolhi a Joana de Perto do Coração Selvagem, representando um pouquinho o impulso criativo da Clarice, essa energia jovial, essa energia inquieta, indomável, selvagem da criação. Escolhi a Ana, do conto Amor, que representa um pouquinho a fase da Clarice, que ela foi casada, teve seus filhos. Então, esse personagem é uma dona de casa totalmente dedicada ao marido e aos filhos. Então, achei que a Ana poderia representar muito bem essa fase de vida da Clarice. Escolhi a Lore, de Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, porque é um personagem que se prepara para viver o encontro amoroso. E eu acho que o amor era um sentimento importante na vida de Clarice. Então, eu coloquei a Lore representando um pouco a importância do amor na vida dela. E a quarta mulher que eu coloquei é de um conto chamado Perdoando Deus, que é um conto muito engraçado, em que eu coloco um pouquinho o humor da Clarice. Que as pessoas não falam muito do humor na Clarice, eu acho que ela tem muito bom humor. O espetáculo tem momentos de humor em que ela ri de si mesma, sabe? Ela se sacaneia um pouquinho. É um humor meio Woody Allen, sabe? De que ri de si mesmo. E este personagem, ela num passeio no Jardim Botânico, ela vai de Deus ao rato num passeio. Então, é uma capacidade analítica, crítica, filosófica e bem-humorada que eu acho que a Clarice exercia em toda a sua obra. Então, eu deixei esse personagem com essa característica. Por isso que não cabia a Macabeia. Porque a Macabeia em si é uma obra tão bonita, ela inteira é tão redonda, tão fechada, que eu acho que não caberia fragmentá-la nessa compilação. Foi por respeito. Eu acho que a gente chega ao final desse espetáculo, né? Jô Soares, estou me sentindo Jô Soares, não vai. Não tá. E antes da gente encerrar, eu queria agradecer a você. Obrigada. E dizer que você tem que voltar outras vezes a Pernambuco, né? Conhecer mais Pernambuco. Maravilhosa de conhecer autores, de falar sobre literatura, sobre aprimorar e fortalecer cada vez mais este hábito maravilhoso da leitura na nossa vida e poder trocar opiniões, trocar ideias e, neste momento, homenagear Clarice Lispector. Mais uma vez, agradeço por isso. Então, gente, muito obrigado e até uma próxima oportunidade com o Beto Goulart. Até a próxima, se Deus quiser. Até logo, logo.